Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, do verso 1 até o verso 6, diz assim a bendita palavra do Senhor: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Pai, mais uma vez em tua santa presença, eu suplico a graça do Senhor sobre a minha vida, me capacitando para que eu possa ministrar a tua bendita palavra. Usa-me através do teu Espírito Santo. Usa-me, meu Pai querido, com a tua benevolência, para que eu possa edificar a tua igreja. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa dar o discernimento a cada um de nós, para que possa reter no coração só o que vier da tua parte. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. No capítulo 1, nós vimos que João, ele estabelece a base do seu ensino, no qual ele estava escrevendo então esta carta. Ele mostra que ele caminhou com Jesus Cristo, com o Verbo encarnado, com o próprio Cristo, e através então de andar com Jesus Cristo, de caminhar com Jesus Cristo, de vivenciar a própria palavra da vida, tocar na palavra da vida, ele aprendeu de Cristo. Os ensinos no qual ele estava repassando não era dele mesmo, mas ele aprendera do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele coloca isso como sendo então a base da sua autoridade, que ele não falava de si mesmo, mas por ter vivenciado, andado com Jesus Cristo, com o próprio Deus encarnado, e dele ter aprendido. Isso então tornou a sua base para que ele tivesse autoridade para estar refutando ali os falsos mestres que estavam adentrando ali nas igrejas com as suas heresias. Ele mostrou que a autoridade dele vinha do próprio Cristo. A partir daí, ele então refutou. Nós vemos isso do verso 6 até o verso 10, ele refutando então ali os falsos mestres. A partir daqui do capítulo 2, nesse texto que nós vimos, no capítulo 2, o verso 1 e o verso 6, nós vemos que João, ele muda aqui a tônica, e ele mostra que o verdadeiro cristianismo, ele se estabelece, ele mostra que os verdadeiros cristãos estão a partir daqueles que conhecem a Deus. Esses são os verdadeiros cristãos, aqueles que conhecem a Deus, e esse conhecimento, ele se torna realmente verdadeiro a partir daqueles que praticam o que estão conhecendo a parte de Deus, que não basta somente ter um conhecimento teórico, mas nós temos que ter um conhecimento prático, um conhecimento que nos leva à vivência, ao comportamento, ao estilo de vida, a uma mudança de comportamento, nos assemelhando com o Cristo, no qual ele se revela através dessa palavra. Conhecemos a Deus, isso torna então o cristianismo verdadeiro, e esse cristianismo ele é real a partir de um conhecimento prático. É isso que João ele coloca aqui no capítulo 2, do verso 1 até o verso 6. Vamos então começar no verso 1. Ele diz: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. A partir do verso 1, João aqui ele explica o motivo pelo qual ele escreveu esta carta.
Ele mostra que essa carta tem um propósito, tem um motivo, e ele mostra que este propósito é para que não pequeis. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Nós aprendemos então, a partir dessa declaração do apóstolo João, que as escrituras sagradas, elas nos foram dadas para que através dela nós venhamos nos santificar. Deus, ele deixou a palavra de Deus para nós, para que nós não venhamos pecar contra ele. Então é através deste conhecimento, através da escritura sagrada, que Deus então deixou para que nós não viéssemos pecar. Se nós olharmos 2 versículos antes aqui, o capítulo 1, verso 9, nós vemos que João, ele ensina, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, ele então perdoa os nossos pecados. A partir do momento que há um verdadeiro arrependimento, uma confissão, nós somos alcançados pela sua benevolência, pela sua misericórdia, e temos o perdão dos nossos pecados. Mas é interessante que o perdão de Deus, ele não é uma válvula de escape para que nós viéssemos continuar em pecado, mas o perdão de Deus, ele nos é dado para que nós reconhecêssemos o quão Deus é benevolente, o quão Deus é misericordioso, e através então do seu perdão, nós viéssemos nos santificar. Esse é o propósito de nós chegarmos a Deus em arrependimento, em confissão de pecado, para a santificação, para a mudança de vida, para que nós não nos voltemos ao pecado novamente. João, capítulo 5, verso 14, Jesus, ele cura ali um paralítico, e após curar aquele paralítico, ele diz, João capítulo 5, verso 14, depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Nós vemos em João capítulo 8, verso 11, Jesus também perdoando uma mulher que fora pega em pecado, no qual levaram até Jesus para que ele desse ali o seu aval para que ela fosse apedrejada. No verso 11 está escrito, João capítulo 8, verso 11, e ela disse, Jesus então havia perguntado nos versos anteriores, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condena? E ela responde, ninguém me condena. E Jesus então diz, no verso 11, e ela disse, ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Então nós vemos que o perdão dos nossos pecados, quando somos alcançados com a graça de Deus, quando a misericórdia se manifesta em nossas vidas, não é uma válvula para continuarmos em pecado, mas sim para vivermos em santificação. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele continua no verso 1, e se alguém pecar, o sentido original aqui deste se alguém pecar, estabelece uma possibilidade, não é uma regra, não é algo que acontece conosco de uma forma corriqueira, mas é algo eventual, é algo que não é uma norma, não é uma regra, não é o que deve acontecer. Nós estamos vivendo uma vida em santidade, rumo à glorificação, e nessa nossa caminhada, caso ocorra, se porventura, não que seja uma regra, mas se alguém pecar, o pecado na vida do cristão não é uma regra, mas ele é um acidente, não é algo que deve ocorrer, mas uma possibilidade que não estava dentro dos nossos propósitos. Se alguém pecar, ele diz, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Temos um advogado para com o Pai. A cena que João ele mostra aqui é de um tribunal onde o crente culpado
ele é levado diante da justiça divina que o acusa, mas ele não está só. Do lado dele, ele tem o melhor de todos os advogados, o próprio Senhor Jesus Cristo, que está ao seu lado. Nós somos chamados para viver uma vida em santidade, rumo à glorificação, e caso, se porventura ocorrer um deslize e venhamos pecar, nós temos um advogado junto de nós, diante do tribunal de Deus, que está ali nos acusando por sermos então pecadores, diante da nossa culpa. Ao nosso lado nós temos ali um advogado. Essa palavra, no qual foi traduzida aqui por advogado, ela aparece mais 4 vezes no Novo Testamento, todas elas no Evangelho de João, e ela aparece ali sendo traduzida pela palavra Consolador, referindo-se ao Espírito Santo. Nós vemos em João capítulo 14, verso 16, que diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Capítulo 14, verso 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Capítulo 15, verso 26, Evangelho de João: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. João capítulo 16, o verso 7: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Todas as outras vezes então que aparece essa mesma palavra, que aqui foi traduzida por advogado, que encontramos ali no Evangelho de João, ela se refere ao Espírito Santo, ela foi traduzida como Consolador, mas aqui ela é traduzida como advogado. O objetivo de João, quando ele coloca essa mesma palavra, mas agora não se referindo ao Espírito Santo, mas se referindo a Jesus Cristo, ele quer mostrar que se ocorrer um erro, e quando nós estivermos então diante do tribunal divino, nos acusando por causa dos nossos pecados, nós ali seremos amparados pelo próprio Cristo, que estará a nos defender. O sentido aqui é que nós temos uma pessoa que vai falar com Deus a nosso respeito. O sentido aqui é que nós temos um intercessor que irá nos defender para que os nossos pecados venham ser perdoados. Nós somos chamados para viver em santidade, mas caso ocorra algo que não é normal, se viermos a pecar e estivermos diante do tribunal de Deus, nós temos o próprio Cristo, que estará ali advogando a nossa causa, falando a nosso respeito para com Deus, para que Ele venha então perdoar os nossos pecados. Romanos capítulo 8, verso 34 diz: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Hebreus capítulo 7, verso 24 e verso 25: mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É esse o sentido. Um advogado que fala a nosso respeito para com o Pai, defendendo a nossa causa, suplicando, colocando-se então entre nós e Deus, para que tenhamos o perdão dos nossos pecados. Ele termina o verso 1 dizendo que esse advogado, ele é Jesus Cristo, o justo. O termo aqui aponta para o caráter feito, para o caráter perfeito e justo de Jesus Cristo, mas na condição de homem. Esse homem justo, perfeito, Jesus Cristo encarnado, o próprio Jesus,
o justo que está lá diante de Deus. Mateus capítulo 27, do verso 19 e o verso 24 diz: e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. Jesus, ele é esse justo que morreu pelos injustos. Este homem que nasceu sem pecado, viveu a sua vida sem pecado, ninguém o convenceu de pecado. Ele é o homem justo que morreu pelos injustos. Por isso ele pode estar ali à direita de Deus como o advogado intercedendo a nosso favor. Romanos capítulo 5, do verso 6 ao verso 8 diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 2 Pedro 3, o verso 18 diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se porventura alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. O verso 2: ele é a propiciação pelos nossos pecados. Essa frase aqui, onde fala que ele é a propiciação pelos nossos pecados, é uma linguagem cerimonial do Velho Testamento, onde mostra que os animais eram levados ali pelos sacerdotes, e eles eram sacrificados, derramando ali o seu sangue, para aplacar a ira de Deus contra nós. Entenda, o sangue dos animais que eram derramados no Velho Testamento, eles não tinham a eficácia, não tinham o poder para perdoar os nossos pecados, para que através dele pudéssemos ser reconciliados com Deus, mas ele aplacava a ira de Deus, para que Deus então não consumisse o povo, para que a ira de Deus não se derramasse sobre o povo. Ele tinha esse propósito, era um símbolo do que haveria de vir, do cordeiro que havia de vir, tendo como objetivo ali aplacar a ira de Deus. Levítico capítulo 16, o verso 14, o verso 15 diz: e tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Levítico 17, verso 11: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Quando João ele coloca que Jesus, esse Cristo justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, mostra que ele satisfez a justa ira de Deus pelos nossos pecados. No caso de Jesus Cristo, ele redimiu os nossos pecados. A culpa que deveria recair sobre nós, recaiu sobre ele. A justiça que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus, ele nos faz propício diante de Deus. Ele é o justo, que ele tem poder para não aplacar a ira de Deus, mas ele nos substituiu na cruz do Calvário, fazendo com que a ira recaísse sobre ele, e faz com que dessa forma fôssemos perdoados e assim reconciliados com Deus. Ele
é a propiciação pelos nossos pecados. No capítulo 4, o verso 10, nós vemos João ele dizendo isso. Aqui na epístola mesmo, capítulo 4, verso 10 diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Romanos capítulo 3, do verso 25 e o verso 26, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2, o verso 24, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro capítulo 3, o verso 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Ele, esse justo, esse advogado que está à direita do Pai, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele absorveu a justiça de Deus, a ira de Deus recaiu sobre Ele. Ele tem a eficácia, o seu sangue, para então nos redimir e para perdoar os nossos pecados. Jesus, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Continua o verso 2: e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. A verdade que nós aprendemos aqui é que o sacrifício de Jesus Cristo, ele é suficiente para perdoar os pecados do mundo inteiro. Olha o que diz o final do verso 2: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ele pode ser propício, ele pode perdoar, ele pode redimir, não somente os nossos, mas também pelos de todo o mundo. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário, ele é suficiente, ele é suficiente para perdoar o pecado de toda a humanidade, mas ele só se torna eficiente naqueles que Deus, ele conceder que vá a Jesus Cristo. Somente para aqueles a quem Deus abrir os seus olhos, iluminar o seu coração, aqueles a quem o Senhor Jesus Cristo alcançar pela sua graça, pela sua misericórdia. Esse sangue ele só se torna eficiente naqueles que Deus quiser que ele seja enviado a Cristo. Olha o que diz João capítulo 6, o verso 44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, o verso 65, e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. O sangue do Senhor Jesus Cristo, ainda que seja suficiente para perdoar, para redimir o mundo inteiro, ele só se torna eficiente para com aqueles no qual Jesus Cristo ele morreu. Jesus Cristo ele morreu pela igreja, foi a igreja que ele comprou com o seu próprio sangue, e é a igreja, a esses no qual ele escolhe, ele então abre o seu entendimento pela sua misericórdia, pela sua graça, para que possa ser atraído pela eficácia da sua graça, pela eficiência da sua graça, e poder então se achegar a ele. Atos capítulo 20, verso 28 diz: olhai pois por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Foi pela igreja
que Jesus Cristo morreu. Efésios capítulo 5, verso 25: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Jesus, ao derramar o seu sangue na cruz e ser propício para com os pecadores, ele tem condições de salvar toda a humanidade, mas o sacrifício dele só se torna eficaz para com aqueles no qual ele escolher, para com aqueles no qual ele quer que vá a Jesus Cristo, que ele concede que vá a Jesus Cristo. A esse ele ilumina. Nós chamamos então da graça irresistível. A graça é inundada no coração desses, e esses então se rende a Cristo. Foi pela igreja que Jesus Cristo morreu então na cruz do Calvário. Continuando aqui o verso 3: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. João aqui, ele revela que o verdadeiro conhecimento, aqueles que dizem que conhecem a Deus, ele se caracteriza pelo comportamento, pela prática dos mandamentos. Se alguém diz que conhece a Deus, isso só é verdadeiro a partir do momento que a pessoa tem mudança de vida, ele tem um comportamento que se assemelha a Cristo. Olha o que diz aqui o verso 3: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. O verdadeiro conhecimento se caracteriza pela prática dos mandamentos de Deus. O verso 4: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. O verso 4 aqui, ele está ligado ao verso 3, onde João, ele acabara de mostrar que o conhecimento de Deus, ele não pode ser divorciado da conduta moral. E a partir então desse ensinamento que ele acabou de dar no verso 3, ele coloca aqui um teste para que possamos saber se a nossa confissão ela foi verdadeira ou não, se o que nós falamos acerca de Deus, acerca de Jesus Cristo sendo nosso Salvador, se foi verdadeiro ou não. Ele aplica aqui um teste para mostrar a veracidade da nossa confissão. Ele diz no verso 4: aquele que diz eu conheço, mas só que não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Então não basta uma confissão, não basta nós dizermos que amamos a Jesus Cristo, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, mas o que caracteriza se verdadeiramente houve uma conversão, o que caracteriza se verdadeiramente fomos salvos, se fazemos parte do corpo de Cristo, se temos uma experiência real com Deus de novo nascimento, é se guardamos os seus mandamentos. E aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso, e nele não está a verdade. É o teste prático que João ele dá aqui aos seus leitores para saber quem são aqueles que verdadeiramente são os cristãos, aqueles que fizeram uma confissão genuína, verdadeira, os verdadeiros salvos. Não são aqueles que proferem, que andam com a Bíblia debaixo do braço, frequentam uma igreja, dá o seu dízimo, canta ou até prega, assume um púlpito, mas aqueles que têm o seu comportamento semelhante ao Cristo que ele confessa como Senhor. Esses são os verdadeiros salvos. Tiago capítulo 1 verso 22 diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O verso 5: mas qualquer que guarda da sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Veja bem, quem nos aperfeiçoa diante de Deus, assim, quem nos aperfeiçoa é o próprio Deus.
É Ele que nos aperfeiçoa. Agora, ele mostra aqui que este amor, ele é aperfeiçoado a partir do momento que nós guardamos a sua palavra. Deus nos aperfeiçoa, e esse amor, ele é aperfeiçoado a partir do momento que nós guardamos a palavra de Deus. O sentido aqui é o seguinte: Deus, ele demonstrou que nos ama a partir do momento que Cristo morreu por nós, quando outrora ainda éramos pecadores. Ele demonstrou o quanto ele nos ama, através da cruz do Calvário, através de ter enviado o seu Filho para morrer por nós. Agora, este amor de Deus, ele alcança o seu objetivo pleno, ele alcança o seu ápice, a partir do momento que aqueles que foram resultado do amor de Deus, que olharam para a cruz do Calvário, eles praticam a palavra de Deus. É nisto que aquele amor que foi revelado na cruz do Calvário, ele passa a ser aperfeiçoado, quando os verdadeiros salvos, eles praticam a palavra de Deus. O verso 5, verso 5: mas qualquer que guarda a sua palavra, quando guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Nisto, a partir do momento que nós guardamos a sua palavra, o amor de Deus então passa a ser aperfeiçoado. Então é a partir disto, que conhecemos que estamos nele. Estar nele, estar em Jesus Cristo, se refere ao relacionamento do crente, daquele que confessou a Cristo, com o próprio Senhor Jesus Cristo. É a partir então daí que caracteriza que a sua confissão, ela foi genuína, que a sua confissão, ela foi verdadeira. Nisto conhecemos que estamos nele, quando o seu amor está sendo aperfeiçoado. O amor de Deus é aperfeiçoado quando guardamos a sua palavra. Então é nessa guarda da palavra de Deus que caracteriza, que demonstra que a sua confissão, ela foi genuína, ela foi verdadeira. Ela não foi da boca para fora, mas verdadeiramente você reconheceu a Jesus Cristo como Senhor de sua vida. O verso 6: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Nós vemos aqui o aspecto prático, do verdadeiro conhecimento de Deus, que também serve de um teste para os que dizem ser cristão. Estar em Cristo, viver para Cristo, permanecer em Cristo, conhecer a Cristo, estar em comunhão com Cristo, todas as coisas são assim, adjetivos que demonstram a mesma verdade. É o nosso relacionamento com Deus, que a partir do momento que nós o conhecemos, reconhecemos Ele como o Senhor de nossas vidas, e nós nos submetemos ao senhorio dEle, nós então estamos nele, nós permanecemos nele, nós passamos a ter comunhão com Ele. Todas essa forma de mostrar que você está se assemelhando a Cristo, que você está sendo transformado de glória em glória, que você está mortificando o seu velho homem, e cada vez mais Cristo está vivendo através da sua vida. Isso é o processo que nós chamamos que estamos sendo salvos, ou seja, estamos num processo de santificação. João capítulo 15, do verso 4 ao verso 10 diz: estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor.
se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. A partir dessas verdades, nós concluímos que o cristianismo, ele não é uma religião. O cristianismo, ele é um estilo de vida, é um comportamento onde nós manifestamos o caráter de Cristo. Nós não temos um conjunto de regras, onde nós chamamos então de uma religião cristã, mas o que nós temos é um Senhor, no qual reconhecemos que Ele morreu na cruz por nós, e Ele nos ama, e nós retribuímos o amor dEle, através do nosso amor para com Ele, e nós nos servimos, não porque temos o medo de irmos para o inferno, mas nós o servimos porque nós o amamos, e nós temos prazer de deixar com que a vida dele se manifeste em nós. Nós temos prazer de mortificar a nossa carne, de viver para a glória dele, fazer com que o nome dele seja honrado através dos nossos comportamentos, e visto que os seus mandamentos eles não são pesados para nós, então é o nosso prazer de viver para um Deus que nos amou. E essa experiência é o que nós chamamos de um discipulado cristão, é viver conhecendo a Deus, e esse conhecimento nos leva à prática, à mudança de comportamento, a termos uma nova natureza, vivermos em novidade de vida, e nisto então se caracteriza que nós verdadeiramente somos salvos, quando nós andamos conforme Jesus Cristo andou, tendo o desejo de ter o mesmo estilo de vida que Ele teve, e não querendo cumprir uma religiosidade, um conjunto de regras, mas sim olhando para Cristo como autor e consumador da nossa fé. Agora surge uma pergunta, né? Como Cristo Ele andou? Como foi que Cristo andou para que eu possa andar semelhante a Ele? Filipenses, capítulo 2, o verso 8, ele diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Foi dessa forma que Jesus Cristo ele andou, sendo obediente às Escrituras Sagradas, à Palavra de Deus, vivendo então de acordo com as Escrituras Sagradas, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Algumas lições que esse texto aqui pode nos dar, algumas lições que esse texto aqui pode nos dar, que seria importante nós guardarmos em nossos corações. A primeira, Deus nos deu a Bíblia para que aprendamos a não pecar. A graça de Deus que nos concede o perdão deve nos levar à santidade. A segunda lição, Jesus é o nosso advogado, o nosso consolador, que fala sobre nós com o Pai, em nossa defesa, e intercede para que sejamos perdoados. A terceira lição que esse texto nos dá: o sacrifício de Jesus é suficiente para o mundo inteiro, mas eficiente somente para aqueles que o confessam diante de Deus, que é a sua igreja. Uma quarta lição: o verdadeiro conhecimento de Deus se caracteriza na prática dos seus mandamentos. E uma última lição que esse texto nos dá: o cristianismo não é uma religião, mas sim um estilo de vida, tendo como base o nosso Salvador, a quem devemos imitar. Que Deus assim nos ajude. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico, ó Pai querido, que essas verdades que o Senhor nos fez aqui aprendermos a partir da Tua Santa Palavra, que elas estejam sendo escritas em nossos corações, que nós venhamos, ó Pai querido, desejar, vivenciar, ó Pai querido, a Tua Palavra, que verdadeiramente haja mudança, Pai querido, em nosso comportamento a partir da Tua Palavra, que é uma espada de dois gumes. Nos ajuda, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a sermos a luz do mundo, o sal da terra, a mostrarmos o nosso cristianismo através do nosso comportamento, e não através dos cargos que ocupamos, não através
do que depositamos no gasofilácio, mas sim através, ó Pai, que do nosso comportamento, que vamos demonstrar, ó Pai, que a nossa confissão foi verdadeira. Para tanto, Senhor, nós suplicamos, nos auxilia pelo Teu Espírito, nos auxilia pela Tua graça, nos auxilia, Pai querido, porque nós dependemos do Senhor para vivermos uma vida em comunhão contigo. Eu oro a Ti, em nome de Jesus, amém.